responsiva à leitura deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém. Né? Que a gente saiba que, de fato, Deus reina soberano sobre tudo e todos. Nós vamos louvar a Deus. Queria convidar o irmão, a irmã, a louvar a Deus com alegria no seu coração nesse momento. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para cantar louvores ao Senhor. E está começando a esfriar, né? Pior que o Covid não deixa nem nós encostar um no outro direito para ver se esquenta um tiquinho, né? Mas em comunhão nós iremos adorar o nome do Senhor nessa noite. E essa canção fala exatamente isso, que nós estamos aqui para adorá-lo. Eu convido você a cantar com a gente. Ele é a luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Por nós cantamos assim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é eterno e rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, Glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste. Por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode dizer isso mais uma vez? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Ele é isso, Ele é maravilhoso para as nossas vidas, amém?
enquanto nós cantamos essa próxima canção com muita alegria, você tem o privilégio de também adorar o Senhor com seus dízimos, adorar o Senhor com as suas ofertas. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos cantar isso mais uma vez? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Convido a irmã Gil para fazer uma oração pelas ofertas. Querido Deus, te agradeço pela vida, pela saúde, pelos livramentos, por tudo. Te agradeço por nós estarmos aqui, te adorando, tendo a oportunidade de cultuar, Senhor, tendo a oportunidade de nos entregar diante do teu altar. Eu te agradeço pelos dízimos e as ofertas entregados aqui. Eu peço para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui presente e que está online, Senhor, conosco. Sim, te peço, digo e principalmente agradeço por tudo. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer nosso momento de oração também. Eu não sei se algum dos irmãos quer compartilhar algum pedido de oração. Se quiser, levante a mão. O Luiz leva o microfone para que quem esteja em casa também possa ouvir o pedido. Algum dos presentes quer compartilhar algum pedido? Ali, primeiramente, aqui. Só um segundinho, Didi. Eu pedi semana passada por dois irmãos nossos em Cristo, um na Bahia e outro aqui em Belo Horizonte. O Horácio estava em quadro muito difícil de Covid, né, entubado. E graças a Deus ele saiu da intubação, está no quarto, está se recuperando bem, né? E foi muita oração e Deus, no seu propósito,
está livrando ele, né? Amém. E o outro, Tiago, que fez uma cirurgia também, foi da minha época lá na Bahia, né, na igreja, e graças a Deus ele está passando bem também. Agradecer a Deus por isso. Glória a Deus. O filho da nossa irmã Celina também está, Wilson, né? Nós oramos tanto por ele, está recuperando cada dia. Glória a Deus. A irmã Didi aqui, ó. Eu quero agradecer a Deus porque são muitas bênçãos que Ele tem dispensado sobre a minha família, que é grande demais, em Brasília, em São Paulo, no Rio, em Hortolândia, em Minas. E graças a Deus ninguém pegou essa coisa, né? Então a gente tem mais a que agradecer. E hoje eu fui ao médico, meu ortopedista lá de essa cidadezinha aqui próxima esqueci o nome. É um ortopedista muito bom, a irmã Leonor conhece, foi ela que me indicou. E ele falou para mim que depois de eu passar por 12 várias cirurgias e vários ortopedistas, cada um me deixava mais para baixo. E a irmã Leonor me indicou ele, em Andradas, entendeu? Doutor Fernando. E aí eu fui, rapaz, há um ano que eu estou com ele, e hoje ele não me deu alta, mas ele disse que eu já podia estar de alta. Eu falei assim, não, mas eu quero ficar com o senhor ainda um pouco. Mas eu estou bem, eu faço academia, eu faço pilates, eu ando, eu pulo, enfim. Eu estou ótima pela graça, pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus. Bom saber que a irmã está bem. Mais algum pedido ou agradecimento? Graças a Deus, hoje nós temos só agradecimentos, né? No mais? Então, vamos orar? Eterno, soberano Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus, único e verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, louvando, bendizendo ao Senhor, mesmo nesse tempo frio, ó Pai. Obrigado porque tem gente, ó Pai, que queima dentro dos seus corações o desejo de estar de forma presencial, ó Pai, te adorando, te louvando, superando todas as dificuldades. Obrigado, ó Pai, por esse culto. Nós agradecemos ao Senhor tantas bênçãos que o Senhor tem revelado, tem derramado sobre as nossas vidas, como os irmãos aqui puderam compartilhar, ó Pai. Nós não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo sustento de cada dia, pela saúde, pela vida que temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu estava de férias, né? Cheguei ontem aqui na igreja, tirei 15 dias, foi uma bênção. Férias é muito bom, né? É muito bom a gente viajar, passear um pouquinho, né? Mas eu falo que viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda, né? A gente voltar para casa não tem nada igual, né? É gostoso demais você poder voltar para casa, voltar para a igreja. Eu fui lá em Ilhéus, aí na quarta-feira tinha culto na primeira igreja batista de Ilhéus. Eu e Luciana fomos lá conhecer a PIB de Ilhéus, conhecemos a igreja. Foi um tempo muito, muito bom mesmo. E a gente parece que carrega a bateria, né? Para a gente. Outro dia eu tive que ouvir, que pastor, você tira férias demais. Eu falei, gente, eu tiro 15 dias em julho e 15 dias em janeiro. Ah, mas parece que é muito. Para você parece que é muito, para mim não é não. Mas foi um tempo muito bom. Vamos voltar então ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 6, né? Para a gente, como tem 2 semanas que nós ficamos sem fazer o estudo, eu quero retornar do versículo 1. Nós vamos fazer só a leitura do 1 ao 7, porque está intrinsecamente ligado com o restante do capítulo. O tema deste capítulo é o seguinte: quem entende a graça morreu para o pecado. Quem entende o valor
do sacrifício de Cristo Jesus, a expressão da graça de Deus sobre a sua vida, porque nós não merecíamos o sacrifício de Jesus na cruz, e Ele assim mesmo o fez, foge do pecado. Essa é a temática. Paulo se apropria do simbolismo do batismo, né? Porque o batismo, essa semana, ontem, né, no primeiro dia que eu voltei, conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, por que eu devo batizar? E eu conversando com a pessoa, explicando que o batismo nada mais é do que um testemunho público de fé daquilo que já aconteceu em nossas vidas. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e damos testemunho público de fé. Estava explicando isso para a pessoa e a gente vê nesse texto, nós vamos ler aqui, que Paulo se apropria deste simbolismo do batismo para expressar o discernimento que devemos ter em relação à graça de Deus. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também fazemos coisas semelhantes no aspecto espiritual, quando no batismo declaramos com fé que nós morremos por uma vida sem Cristo e nascemos para uma nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo tem que ser longe do pecado, com todas as dificuldades que se impõem. O capítulo 6 mostra, meus irmãos, então, esse contexto, que quem entende a graça foge do pecado, o simbolismo do batismo e, consequentemente, a união que há entre Cristo e o cristão, entre aquele que confessa Jesus Cristo, a união que há entre Cristo e aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, para a gente pegar toda a linha de raciocínio, nós vamos começar do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Que era um problema que existia na igreja, né? Já que eu estou debaixo da graça, a lei já não vale mais, eu posso pecar à vontade. Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, olha só, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos o quê? Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma o quê? Uma vida nova, uma novidade de vida. Desta forma, fomos unidos, olha só, dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu com Cristo, né, foi justificado do pecado. E aqui, mais uma vez, ele apresenta o conceito de justificação que foi trabalhado desde o capítulo 3. Muito bem, então, pegando esse contexto aí do versículo 1 ao 7, vamos começar o estudo a partir do verso 8. Ora, eu queria que os irmãos percebessem duas palavras aqui, que eu vou lê-las soltas, e para que os irmãos prestem atenção. Morremos e viveremos. Olha só, preste bem atenção nessas duas palavras. Ora, se morremos com Cristo, esse morremos é passado, presente ou futuro? Passado. Nós já morremos com Cristo. Né? Tá certo? Se morremos, se de fato já morremos com Cristo, se isso já aconteceu, esse fato passado na sua vida, cremos
Olha só, e aí como é que uma palavra deve ter significado na cabeça da gente. Esse cremos é questão da fé. Acreditamos com fé, tomamos posse com fé, que também com Ele viveremos. E aí, esse texto, muitas vezes, é mal interpretado, porque viveremos está no futuro. Não é isso? Professora de português aí presente, né? Quando eu erro, chego lá em casa, o negócio... Já cansei de explicar. Quando viveremos, e muita gente interpreta esse viveremos como uma vida futura quando da volta de Cristo Jesus. E não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui, meus irmãos, que se a partir do momento que nós morremos para uma vida sem Cristo, a nova vida que nós vamos viver com Cristo deve ser longe do quê? Do pecado. Deve ser longe do pecado. Olha só, vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Olha que interessante esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos fez o quê, meus irmãos? Regenerou para uma esperança viva, por meio do que, meus irmãos? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Existe uma novidade de vida que ela vai ser apoteoticamente vivida quando Jesus Cristo de fato voltar. Mas a expressão de uma vida com Cristo não começa quando da segunda volta de Jesus. Começa quando nós morremos para uma vida sem Cristo. É neste momento que nós declaramos, como diz, cremos no versículo 8, com fé, que nós aceitamos o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, que nós falamos assim: Senhor, eu quero viver uma novidade de vida. E como é difícil viver uma novidade de vida. Como é difícil a gente largar atitudes, pensamentos, ações, falas que desagradam a Deus. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui na vida da igreja. Como que você fala, dá um testemunho público de fé, que você morreu para uma vida sem Cristo, nasceu para uma nova vida com Cristo, e você declara que a partir daquele momento, sua vida daquele momento para o futuro será uma vida em novidade de vida, e você não larga aquilo que desagrada a Deus. Isso deve... E aí, é por isso, meus irmãos, que Paulo, ele tenta, de forma maravilhosa, confrontar aqueles legalistas que defendiam a lei. Ele termina essa sessão com essa afirmação: olha, a lei não regenera ninguém. Quem regenera é a graça, é o favor de Deus. E quanto mais consciência que a gente tem do tamanho, da dimensão, das implicações do amor de Deus expresso na sua graça, mais a gente abre mão do nosso jeito de ser para viver de acordo com a vontade de Deus. Este é o conceito que Paulo quer explorar aqui no capítulo 6. O versículo 9 diz o seguinte: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer, o quê? Outra vez. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Cristo não pode morrer outra vez. A vitória dele sobre a morte foi o quê? Definitiva. O diabo
para seu desespero, sabe que foi derrotado. E a gente tem que entender que esta vitória de Jesus sobre a morte, que foi definitiva, ele não pode morrer novamente, é uma bênção também dada junto com a justificação que há em Cristo Jesus, para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós também iremos viver eternamente, e a morte não tem mais poder sobre nós. Porque o nosso espírito é o quê? É eterno. Olha só, vamos ver o que Pedro dá essa perspectiva deste assunto. Primeira questão da autoridade. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21 e 22. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. A gente não põe sabão em pó ali no batistério, né? Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o versículo 22. Que subiu aos céus e está o quê, meus irmãos? À direita de Deus. A ele estão sujeitos o quê, meus irmãos? Anjos, autoridades e poderes. Como este que tem sobre si toda a autoridade, que sustenta todo o universo, pode morrer novamente. E aí a gente tem que entender, para aqueles cristãos que vivem em conflito, na perspectiva de que se perde ou não a salvação, como é que este que tem autoridade absoluta sobre tudo, que venceu a morte, pode fazer com que o sacrifício dele seja parcial na sua vida. Você pecou, perdeu a salvação, confessou, ganhou a salvação de novo. Isso não tem amparo bíblico, meus irmãos. A morte, a barreira da vitória de Jesus sobre a morte, ela tem uma implicação muito grande sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, um texto que é muito conhecido dos irmãos. Põe aí, Karen, para nós, por favor. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de quê? Incorruptibilidade. E o que é mortal de o quê? Imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi o quê? Destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Queridos, nós precisamos entender que a morte e a ressurreição de Cristo Jesus é a garantia da nossa salvação. Que assim como Jesus está à direita do Pai, nós cremos e cremos de todo o coração quando ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou subir. Porque eu vou subir, porque eu vou fazer o quê? Vou preparar lugar. Então, Paulo está nos ensinando aqui no versículo 9, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele tem sobre si toda a autoridade. E ele conclui, então, o conceito dele nesse texto, neste parágrafo. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A morte de Jesus na cruz teve uma implicação sobre a vitória de Jesus, sobre quê? Sobre o pecado. E a vitória dele sobre a morte tem uma implicação da instauração, definitiva, né? A instauração real, visível, uma experiência que nós podemos viver do reino de Deus. Plenamente? Ainda não. Ainda não plenamente. Quando será plenamente, meus irmãos? Quando? Da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A vitória definitiva de Jesus sobre o pecado é a nossa garantia de que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, de fato, são salvos, porque Ele tem toda a autoridade debaixo dos seus pés. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se, e esse aí é interessante, a gente tem que pegar a palavra considerem-se, e se a gente fosse fazer um estudo etimológico dessa palavra no grego, dava quase que só um dia da gente estudar sobre isso aqui. Mas, resumindo para os irmãos, é como leve em conta. Esse considere, como a gente podia traduzir como leve em conta. Por quê? Considere, leve em conta como se você estivesse o quê? Morto para o pecado. Se aproprie disso. Não está falando aqui que nós estamos mortos para o pecado. A gente está morto para o pecado? Quem que é o mentiroso que vai falar que morreu? Né? Quem que é o mentiroso que vai falar assim, não, pastor, eu morri para o pecado? Nós não estamos mortos para o pecado. Infelizmente, ainda não. Mas a gente tem que se considerar. Olha, é interessante esse raciocínio. A gente tem que levar em conta o sacrifício de Cristo na cruz e pedir que a ação do Espírito Santo nos faça o quê? Como se nós estivéssemos mortos para o pecado. E, consequentemente, se estivermos mortos para o pecado, estaremos vivos para o quê? Vivos para Deus em Cristo Jesus. É como se fosse uma moeda de duas faces. De um lado, eu estou morto para o pecado, a outra face da moeda, estou vivo para uma vida com Deus, em Cristo Jesus. O versículo 12, ele fala assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Queridos, e aí nós entramos num grande dilema da vida cristã. Porque se a gente não tomar cuidado, nós podemos ser crentes que não glorificam a Deus com seu corpo. Olha só a dimensão da implicação disso sobre as nossas vidas. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, 2 Coríntios 5, 17, é um texto que eu gosto demais, é um texto que normalmente eu repito muito. Portanto, se alguém está em Cristo, é o que, meus irmãos? É nova o quê? Criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram o quê? Coisas. Meus queridos, como é que se alguém está escrito, se alguém está em Cristo, perdão, é nova criação, podemos continuar obedecendo aos desejos que estão contrários à vontade de Deus sobre as nossas vidas? Olha o paradoxo incrível que existe, a complexidade desse raciocínio sobre a vida do cristão. Eu admito, eu declaro com fé que em Cristo Jesus eu fui feito uma nova criação. Eu fui justificado, já não existe mais peso da condenação do pecado sobre a minha vida, mas continuo vivendo de acordo com a vontade dos meus desejos e não com a vontade de Deus. Quanto mais eu entendo a graça de Deus, mais esse discernimento me conduz a uma vida de santidade. Em 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9, João trata com muito carinho seus leitores, fazendo a seguinte afirmação. Se afirmamos que estamos sem pecado, o que a gente faz? Enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Versículo 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, é interessante a gente pegar esses dois textos, o texto que fala que nós precisamos andar em novidade de vida, as coisas velhas ficaram para trás, mas ter o discernimento que continuamos humanos. E que enquanto humanos, estamos sobre a pressão deste mundo que jaz no maligno, como o próprio apóstolo João nos ensina. Mas o pecado na vida do cristão deve ser uma exceção. E quando desta exceção se realizar na sua vida, nós devemos pedir o quê? Perdão a Deus. Mas pedir perdão a Deus implica em mudança de vida. Não existe confissão de pecado que não gere mudança. Confissão de pecado e pedido de perdão a Deus só é verdadeira, só é sincera, só tem implicação sobre as nossas vidas quando eu assumo o compromisso da minha limitação e me despojo diante de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque Ele sabe que se deixar por mim mesmo, eu vou fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E essa luta contínua na vida do cristão, ela só termina quando a gente partir desse mundo. A gente só vai terminar dessa forma. Essa dicotomia, essa briga, né, ela só vai terminar quando dá a volta de Cristo. No versículo 13, meus queridos, o apóstolo Paulo continua tratando deste mesmo assunto, assim, fazendo que vocês obedecem aos seus desejos, no versículo 12, e ele fala assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Como, o que, queridos? A gente não pode oferecer o nosso corpo como que? Instrumento de quê? De injustiça. E lá na frente, vamos ler todo o texto, mas ele faz um contraste. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como o quê? Instrumentos de justiça. Nós não devemos ser instrumentos de injustiça, mas devemos ser instrumentos de justiça. Olha o contraste entre a vida do cristão. Antes de sermos alcançados pela graça de Deus, o nosso corpo era instrumento de injustiça. Depois que nós fomos alcançados pela graça de Deus, o nosso corpo deve ser transformado, deixando as coisas velhas para trás, porque nós estamos vivendo novidade de vida, e o nosso corpo, o nosso ser, a nossa forma de ser, de agir, de olhar, de pensar, de falar, deve ser instrumento de justiça de Deus. E essa luta, ela é muito bem caracterizada pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, quando ele escreve para uma igreja que estava vivendo um problema semelhante à da igreja em Roma, que havia os legalistas, né, e os liberais. O legalista fala assim: olha, tudo é pecado, né? Já viu aquelas pessoas que tudo é pecado, né? A pessoa vê pecado em tudo. E existe os liberais, que não tem pecado para nada. É extremamente contextualizado com a igreja de Jesus Cristo, infelizmente, nos dias de hoje. E Paulo escreve um texto, então, para falar para a igreja que a gente não deve viver dominado pela carne, e sim pelo Espírito. Abra a sua Bíblia. É um dos textos mais emblemáticos que nós temos sobre a vida de santidade do cristão, que se encontra em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Pois a carne deseja o que, meus irmãos? O contrário ao Espírito. E o Espírito, contrário à carne. Então, olha, o instrumento de injustiça pensa de forma contrária ao instrumento de justiça. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E ele fala assim, em contrapartida, né, de forma diametralmente oposta àqueles que entendem a graça de Deus, mas o fruto do Espírito, e olha só que fruto está no singular, não são os frutos, é o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, o que Paulo está falando aqui, que nós não podemos ser aquele cristão que dá... Vocês já viram alguma fonte que dá água doce e água salgada da mesma fonte? Né? Uma árvore que dá uva e dá azeitona? Nós precisamos ser instrumento de justiça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja muito complicada, né, a igreja em Corinto, em capítulo 5, verso 21, quando ele já conclui muito bem, o capítulo 5 de Coríntios é um capítulo impressionantemente importante, ele já caminhando para concluir o seu raciocínio, ele fala assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, o que, meus irmãos? Nos tornássemos o quê? Pode incluir a palavra instrumento aí, ó. Instrumento de quê? Justiça de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para levar justiça à humanidade. Agora, como eu posso ser instrumento de Deus para levar justiça de Deus à humanidade? E a justiça de Deus, lembremos-nos que ela é generosa, é uma justiça que, para ser, a gente viu isso em Romanos, né? Que para que a justiça fosse feita, o castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre seu Filho, Jesus Cristo. Como que nós vamos levar essa mensagem da justiça de Deus, se nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus? Se nós teimosamente, se nós, de forma consciente, não permitimos que a ação do Espírito Santo nos conduza a viver uma vida que nos leve a ser cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. O cristão tem que ter como DNA de sua vida o caráter de Cristo. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era invejoso, não é mais invejoso. Por mérito nosso? Não. Porque a gente tem o discernimento do tamanho da graça de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a cada vez que eu, pela minha natureza caída, e nós vamos estudar isso minuciosamente no capítulo 7 de Romanos, né? No próximo capítulo, nós veremos que é só pela ação de Deus em nossas vidas que faz com que possamos mudar, dando fruto do Espírito que sejam
para que possamos ser verdadeiramente instrumento de justiça. Versículo 14, para encerrarmos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Queridos, Paulo, em toda a sua trajetória, da sua defesa, ele mostrou que a lei foi incapaz de justificar o homem. A lei, ao invés de justificar, fez o quê? Ela condena o homem. Porque nós somos capazes de cumprir a lei de Deus? Não. Se nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus, nós somos culpados diante de Deus. Em função disso, ela não nos salva. Ela faz justamente o contrário. Ela nos condena. Mas a graça de Deus nos leva ao discernimento de que nós não podemos continuar vivendo uma vida de pecado. Porque a partir do discernimento que eu tenho sobre o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor de alguém que não merecia, me leva a uma consciência que eu devo viver para ser instrumento de justiça de Deus. Viver uma novidade de vida. Apesar do desafio tão grande que isso se declara sobre as nossas vidas, e eu quero falar que isso também é verdade em minha vida, a gente tem que buscar diuturnamente que a ação do Espírito Santo vá movendo, transformando o nosso caráter, para que de fato eu possa glorificar a Deus através da minha vida como instrumento de justiça. Porque a graça de Deus me impulsiona a viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Semana que vem, nós encerramos. Eu fiz um estudo menor, porque o restante é bastante coisa. Eu não queria quebrar a linha do raciocínio. Nós vamos tentar, semana que vem, encerrar o capítulo 6. Tá bom, meus irmãos? Queria agradecer muito a presença dos irmãos, aos que estão nos assistindo de forma virtual. Vamos orar para encerrar? Eterno e soberano Deus, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, refletindo sobre a Tua palavra. Abençoa, ó Pai, de forma graciosa, como o Senhor é, um Deus de amor, de bondade, um Deus que a gente não consegue entender o porquê do Seu amor por nós, ó Pai. Ó Pai, que o Teu Espírito nos capacite, a cada um de nós, a começar em mim, ó Pai, a vivermos de acordo com a vontade do Senhor, para que os nossos corpos sejam instrumentos de justiça do Senhor, ó Pai. Faz de cada um de nós, ó Pai, motivo de alegria para o Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, vá nos transformando a cada dia, para que cada vez mais sejamos mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. No nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos.